Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens mais simbólicas e, olha, dramáticas da Bíblia, o capítulo 11 de Apocalipse. É uma história e tanto que fala sobre dar um testemunho fiel mesmo debaixo de uma perseguição intensa e, no final, sobre um triunfo de Deus que abala tudo, céus e terra. E tudo começa com essa frase, que já deixa a gente pensando. Ela nos apresenta as figuras centrais da nossa análise de hoje. Mas quem são essas duas testemunhas? Qual é a missão delas? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Olha que interessante. A narrativa não começa com uma batalha, nem com uma grande ação. Começa com um ato simbólico de medição. É entregue uma cana, tipo uma vara de medir, e com ela vem uma ordem bem específica. E esse ato de medir, ele vai muito além do físico, sabe? No simbolismo da Bíblia, medir algo significa tomar posse, demarcar para proteger, para preservar. Então o que a gente vê aqui é um sinal do cuidado de Deus, da preservação do seu povo fiel, mesmo com todo o caos que está prestes a acontecer. Essa distinção que a gente vê é a chave para entender tudo. O centro da adoração, o templo, o altar, os verdadeiros adoradores, tudo isso está sob a proteção de Deus. Já o pátio de fora, o átrio exterior, é entregue às nações para ser pisado, o que simboliza um período de muita tribulação e perseguição. Ok, então com esse cenário montado, a gente finalmente conhece as duas figuras centrais desse capítulo. Elas recebem uma missão que vem diretamente de Deus. Essa linguagem é uau, cheia de simbolismo do Antigo Testamento. As oliveiras e os castiçais nos lembram de Zorobabel e Josué, lá no livro de Zacarias, que representavam a autoridade real e a sacerdotal. Ou seja, essas testemunhas recebem um poder enorme para levar a luz de Deus para um mundo que está na escuridão. E elas têm um tempo certinho para essa missão, 1260 dias, que, se a gente fizer as contas, dá exatamente os 42 meses em que a cidade é pisada. E a roupa delas, o pano de saco, já diz tudo sobre a mensagem. Simboliza luto, arrependimento, mostra que a mensagem delas é séria e urgente. E fica muito claro que essa autoridade toda não vem delas, de jeito nenhum. É um poder divino que protege o testemunho que elas dão e, ao mesmo tempo, serve como um julgamento para qualquer um que se oponha. Os poderes delas lembram muitos de profetas como Moisés e Evias, o que reforça que elas são enviadas por Deus. Só que esse tempo de testemunho protegido chega a um fim bem dramático. Assim que a missão delas termina, o conflito explode. Uma força do mal, a besta que sobe do abismo, aparece e ataca. E por um momento, parece que os inimigos da verdade finalmente venceram. Olha só essa jornada, é um roteiro completo, né? Primeiro, o tempo de profecia. Depois, a guerra, a derrota, a humilhação pública com os corpos expostos. E então, a reviravolta que ninguém esperava. É um ciclo de testemunho, sofrimento e, por fim, vindicação. O lugar onde tudo isso acontece é muito importante. A cidade é chamada espiritualmente de Sodoma, por causa da imoralidade, e de Egito, por causa da opressão contra o povo de Deus. Mas o ponto principal é este: é o mesmo lugar onde o seu Senhor também foi crucificado. Isso conecta o destino das testemunhas diretamente ao de Jesus. E essa parte é pesada. Revela o tamanho da hostilidade do mundo contra a mensagem de Deus. A verdade que as testemunhas anunciavam era um tormento para quem preferia a escuridão, e a morte delas vira motivo de festa no mundo todo. Mas é aí que a história vira. Justo quando tudo parece perdido, quando o mal parece ter vencido de vez, a narrativa dá uma virada espetacular. O poder de Deus está prestes a se manifestar de um jeito que ninguém vai poder negar. Tenta imaginar a cena. A festa mundial para de repente. O que era um troféu de vitória se transforma numa visão de puro terror. A ressurreição pública das testemunhas é o primeiro passo da resposta de Deus, e o medo toma o lugar da zombaria no coração das pessoas. E essa é a vindicação final. Elas não são apenas ressuscitadas, elas são honradas publicamente, chamadas para a presença de Deus, e enquanto seus inimigos são forçados a assistir a tudo. A derrota humilhante é transformada num triunfo glorioso. E no mesmo instante, a resposta de Deus continua. Um terremoto gigantesco atinge a cidade e os sobreviventes, apavorados, finalmente deram glória ao Deus do céu. O poder de Deus é afirmado de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. E agora, a gente chega ao clímax do capítulo. Tudo isso que aconteceu na Terra foi a preparação para uma proclamação gigantesca no céu. O segundo ai já passou e o palco está pronto para o anúncio final.
Esse é o momento decisivo. A 7ª trombeta marca o fim da série de julgamentos e o começo do fim. O som dela ecoa por todo o céu, sinalizando uma transferência cósmica de poder. E essa é a mensagem central de tudo. É a declaração de que todo o poder humano, toda a oposição é passageira. A soberania final, eterna, pertence a Deus e somente a Ele. É a declaração de vitória que encerra toda a luta. E a reação no céu confirma tudo isso. Os anciãos se prostram, adoram, agradecem, eles reconhecem que Deus tomou o seu poder e começou a reinar. A hora de recompensar os fiéis e julgar os inimigos finalmente chegou, e o próprio templo celestial se abre, revelando a presença de Deus. No fim das contas, essa narrativa toda deixa uma reflexão profunda sobre o que significa ser uma testemunha fiel. Ela mostra um caminho que muitas vezes envolve oposição, envolve sofrimento, mas que terminam com uma vindicação inquestionável. A fidelidade até o fim é sempre seguida pela recompensa divina, reforçando uma verdade central. A vitória final, como este capítulo deixa claro, nunca esteve realmente em dúvida.